Apologia de Sócrates, capítulo 19. Ora, julgais que eu tenha vivido tantos anos, se me tivesse aplicado aos negócios públicos e, procedendo como homem de bem, tivesse defendido as coisas justas e, como deve saber, tivesse dado a isso maior importância? Muito longe disso, cidadãos atenienses. Na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, toda a minha vida, se fiz alguma coisa em público ou em particular, vos apareço sempre o mesmo, não tendo jamais concedido coisa alguma contra a justiça, nem aos outros, nem a algum daqueles que meus caluniadores chamam de meus discípulos. Mas nunca fui mestre de ninguém. Depois, alguém mostrou desejoso de minha presença quando eu falava, e acudiam à minha procura jovens e velhos. Nunca me recusei a ninguém. Nunca. Ao menos falei de dinheiro, mas igualmente me presto a me interrogar os riscos e os pobres, quando alguém, respondendo, quer ouvir o que digo. E se algum deles se torna melhor ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi, nem dei nesse sentido nenhum ensinamento. E se alguém afirma que aprendeu ou ouviu de mim, em particular, qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei bem que não diz a verdade. 20. Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprazam em passar muito tempo comigo? Já ouviste, cidadãos atenienses, eu já vos disse toda a verdade. É porque tomam gosto em ouvir e examinar aqueles que acreditam ser sábio e não o são. Não é de fato coisa desagradável. E como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo, com oráculos, com sonhos e com outros meios, pelos quais algumas vezes adivina a vontade, ordena a um ser que faça o que quer que seja. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade e fácil de provar. Com efeito, suponhamos que entre os jovens há algum que estou corrompendo e outros que já corrompi. Seria aparentemente inevitável que alguns destes, quando tiveram mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado uma má ação e hoje deveriam estar aqui para acusar-me e vingar-se de mim. Suponhamos ainda que eles não teriam querido vir pessoalmente. Mesmo assim, alguns de seus parentes, pais, irmãos ou pessoa de família, se algum dia receberam danos de minha parte, agora deveriam recordar e tirar vingança. Mas eis que vejo aqui presentes muitos desses. Primeiro, Criton, meu coevo, e do mesmo Demos, pai de Critóbulo, depois Lissânias Sfécio, pai de Epígenes, além desses outros cujos irmãos estiveram comigo na intimidade. Nicóstrato, filho de Teosóides, irmão de Teodoto, e Teodoto, que já é falecido, não poderia impedir Nicóstrato de falar contra mim. E há ainda Parálo de Demócrito, irmão de Teageto, do qual é irmão Platão, e Aiantádoro, de que é irmão Apolódoro. E muitos outros eu poderia citar, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Meleto como testemunhas no seu discurso. Mas, se agora se esquivam, aos presentes aqui eu lhes permito dizerem se há alguma coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sois de parecer contrário. Achareis que todos estão prontos a me ajudar, mas incorruptíveis homens já de idade avançada, parentes daqueles que razão teriam para me ajudar, senão aquela reta e justa, convencidos de que Meleto mente e que eu digo a verdade. 21. Assim seja, ó cidadãos. É mais ou menos isso que eu poderei dizer em minha defesa ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, alguns de vós poderá ficar encolerizado, recordando-se de si mesmo.
se sustentou uma contenda, embora em menor proporções do que essa minha, pediu e suplicou aos juízes com muitas lágrimas, trazendo aqui os filhos e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade ao vosso favor. Eu não farei certamente nada disso, embora vá ao encontro, como se pode acreditar, do extremo perigo. É preciso que qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim e, encolerizado por isso mesmo, desse o voto com ira. Se de fato algum de vós está em tal estado de alma, a mim me parece que poderei dizer-lhe o seguinte: também eu, meu caro, tenho uma família, e bem posso, como em Homero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo. Pois eu também tenho parentes e filhinhos, ó cidadãos atenienses. 3, um já jovenzinho e 2 meninas. Mas, contudo, não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberba, ó atenienses, nem por desprezo que eu tenha por vós, mas que eu seja corajoso, ao menos defronte à morte. Isto é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo nem para mim nem para vós, pata toda a cidade, que eu faça tal. Na idade em que estou e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que me foi criada a fama de ser este Sócrates, em quem há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles entre nós têm a reputação de ser superiores aos demais pela sabedoria, pela coragem ou por qualquer outro mérito, procedessem de tal modo, seria bem feito. Frequentemente já notei essa atitude quando são elas julgadas em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que têm, se entregam a extraordinárias manifestações inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer, como se no caso em que vós não o mandasseis à morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, a meu ver, cobrem a cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de aqueles que os próprios atenienses escolheram de preferência para serem os seus magistrados e para as demais dignidades não se diferenciem das mulheres. É um procedimento, atenienses, que não deverá ser o vosso, quando possuirdes reputação em qualquer gênero de valor que seja, e que não deveis permitir seja o meu, caso eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isto, que aquele que se apresenta no tribunal representando estes dramas lamentáveis, será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. 22. Mas mesmo não fazendo caso da reputação aos cidadãos, não me parece também justo suplicar aos juízes e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los. Que o juiz não ceda já por isso, não dispense sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis. Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vós deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Não espereis, cidadãos atenienses, que eu seja constrangido a fazer diante de vós coisas tais que não considero nem belas, nem justas, nem santas, especialmente agora por Zeus, que sou acusado de impiedade por Meleto. É evidente que se com todo o vosso juramento eu vos persuadisse e com palavras vos forçasse, eu vos ensinaria a considerar que não existem deuses, e assim, enquanto me defendo, em realidade me acusaria só pelo fato de não crer nos deuses. Mas a coisa está bem longe de ser assim. Porquanto, cidadãos atenienses, creio neles como nenhum dos meus acusadores, e encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Segunda parte, Sócrates é condenado e sugere a sentença. 23.
A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante de minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isto e até antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim, de tão poucos, mas de muitos, pois se somente 30 fossem de outra parte, eu estaria salvo. Aí aqui tem uma nota dizendo que dos 501 juízes, 280 a favor e 220 contra. De Meleto, ao contrário, estou livre. Me parece ainda, e isso é evidente a todos. Se Anito e Lícon não viessem aqui acusar-me, Meleto teria sido multado em 1000 dracmas, não tendo obtido o quinto dos votos. 24. Eles pedem, pois, para mim a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei eu? A que mereço não é assim? Qual, pois? Que pena ou multa mereço eu, que em toda a vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm a grande conta, a aquisição de riquezas e administração doméstica, e os comandos militares e as altas magistraturas, e as conspirações e os partidos que surgem na cidade, conservei-me na realidade de ânimo bastante brando, para que pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem, nem para vós, nem para mim mesmo. Voltava-me, ao contrário, para os lados aonde eu poderia levar a cada um em particular os maiores benefícios, procurando persuadir cada um de vós a não se preocupar demasiadamente com suas próprias coisas, antes de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da própria cidade e preocupar-se assim, do mesmo modo, com outras coisas. De que sou digno eu, tendo sido assim procedido? De um bem, cidadãos atenienses, se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir, e que convenha a um pobre benemérito que tem necessidade de estar em paz para vos exortar o caminho reto. Não há coisa que melhor convenha, cidadãos atenienses, que nutrir um tal homem a expensas do Estado no Pritaneu. Merece o bem mais que um de vós que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, nas corridas de cavalo, de brigas ou quadrigas. Esse homem, porém, faça com que sejais ele homem rico, não tem necessidade que se cuide de sua subsistência, mas eu tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta, segundo a justiça, eis o que indico para mim ser a expensas do Estado nutrido no Pritaneu. 25. Ao contrário, talvez vos pareça que eu ainda falando disso, o faça com arrogância, pouco mais ou menos como falava quando da consideração e dos rogos. Mas não é assim, cidadãos atenienses. Antes, é deste modo. Estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade, mas não vos posso persuadir também disto, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo, e eu creio que se as vossas leis, como as de outros povos, não decidissem um juízo capital em um dia, mas em muitos, vos persuadiria. Ora, não é fácil em pouco tempo destruir grandes calúnias. Estando, pois, convencido de não ter feito injustiça a ninguém, estou bem longe de fazê-la a mim mesmo e dizer em meu dano que mereço um mal e me assinalar de tal sorte que devo temer. É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala Meleto e que eu digo ignorar se há um bem ou um mal? E ao contrário disso, deverei escolher uma daquelas que sei bem ser um mal e propor-me esta pena? O cárcere? E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado, que o preside, escravo dos 11? Ou uma multa, ficando amarrado, quando não acabe de pegá-la? Seria, pois, o exílio que deveria propor como pena para mim? É possível que vós me indiqueis essa pena. Eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida se fosse irrefletido ao ponto de não ser capaz de refletir nisso.
Vós que sois meus concidadãos, acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável, para que procurei hoje livrar-vos. Serão os meus irmãos mais fáceis de suportar para os outros? Muito longe disso, atenienses. Bela vida, em verdade, seria minha honestidade viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, expulso em degredo. Sei bem que onde quer que eu vá, os jovens ouvirão os meus discursos como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente, com qualquer pretexto. 26. Ora, é possível que alguém pergunte: Sócrates, não poderias tu viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer aceitar a alguns dentre vós, se digo que seria desobedecer ao Deus e que por esta razão eu não poderia ficar tranquilo. Não me acreditei supondo que tal afirmação é de minha parte uma fingida candura. Se ao contrário digo que o maior bem para um homem é justamente este, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos sobre os quais me ouviste raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, ainda menos me acreditareis ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim como digo aos cidadãos, mas não é fácil torná-lo persuasivo. E por outro lado, não estou habituado a acreditar-me digno de nenhum mal. De fato, se tivesse dinheiro, me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum, mas o fato é que não tenho. Só se quiser desmultar-me em tanto quanto eu possa pagar. Talvez eu vos pudesse pagar uma mina de prata, multo-me, pois, em tanto. Mas Platão, cidadãos atenienses, Críton, Cristóbulo e Apolódoro me obrigaram a multar-me em 30 minas e ofereceram fiança. Multo-me, pois, em tanto, e ele vos serão fiadores dignos de crédito. Terceira parte. Sócrates se despede do tribunal. 27. Por não terdes querido esperar um pouco mais de tempo, atenienses, ireis obter, de parte dos que desejam lançar o opróbio sobre a nossa cidade, a fama e a acusação de haver sido os assassinos de um sábio, de Sócrates. Porque quem vos quiser desaprovar, me chamará sem dúvida de sábio, embora eu não o seja. Pois bem, tivesseis esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Vós vedes de fato a minha idade. E digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo além disto mais o seguinte a estes mesmos: é possível que tenhais acreditado, ó cidadãos, que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínio, com os quais eu poderia vos persuadir, se eu tivesse acreditado que era preciso dizer a fazer tudo para evitar a condenação. Mas não é assim. Cai por falta, não de raciocínios, mas de audácia e imprudência, e não por querer dizer-vos coisas tais que vos teria sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais, certo, estáis habituados a ouvir de outros. Mas, nem mesmo agora, na hora do perigo, eu faria nada de inconveniente. Nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como fiz. Antes prefiro mesmo morrer tendo me defendido desse modo a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém, convém tentar todos os meios para fugir à morte. Até mesmo nas batalhas de fato é bastante evidente que se poderia evitar de morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há nos perigos individuais para evitar a morte, se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade.
Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro de minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim, e creio que cada qual foi tratado adequadamente. 28. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá. Ó vós que me condenastes, porque já estou no ponto em que os homens especialmente vaticinam quando estão para morrer, digo-vos de fato, ó cidadãos que me condenaram, que logo depois de minha morte virá uma vingança muito mais severa, por Zeus, do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizestes isso, acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta de vossa vida. Mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive e vós reparastes. E tanto mais vos atracarão quanto mais jovens forem, e disto tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais, matando os homens, entreterem alguns dos vossos critérios, não pensais justo. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz, nem belo, mas belíssimo e facílimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar quanto se puder melhor. Faço, pois, esse vaticínio a vós que me condenastes. Chego ao fim. Capítulo 19. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer, enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ter de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos, porque nada nos impede de conversarmos ora juntos enquanto se pode. É que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juízes, uma vez que, chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém, aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual do demônio, daimon, gênio, em todos os tempos passados, me era sempre frequente e se opunha ainda mais nos pequeninos casos, cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas que vós mesmos estáis vendo, pois bem, o sinal do Deus não se me opôs, nem esta manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo esse processo, não se opôs uma única só vez, nem a um ato, nem a uma palavra. Qual suponho que seria a causa? Eu vou-la direi. Em verdade, este meu caso arrisca ser um bem, e estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E disso tem uma grande prova, que por muito menos o habitual signo, o meu demônio, se me teria oposto se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança de que isso seja um bem. Porque morrer é uma coisa ou outra destas duas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência, e para a alma uma migração deste lugar para um outro. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sono, e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida, e tivesse de dizer quantos dias e noites de sua vida havia vivido melhor, e mais docemente do que naquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei, acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto desse modo todo o tempo se resume a uma única noite.
Se ao contrário, a morte é como uma passagem deste lugar para outro, e se é verdade o que se diz, que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, juízes? Ó juízes, maior do que este? Porque se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diria que fazem justiça colar Monos e Radamante, Eaco e Triptolemo e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então essa viagem uma viagem de se fazer pouco caso? Que preço não sereis capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim, especialmente, a conversação acolá seria maravilhosa quando eu encontrasse Palamedes e Ajax Telamônio e qualquer um dos antigos mortos por injustos julgamentos. E não seria nem deleite, me parece, confrontar o meu com os seus casos, e o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando-os de lá com cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros e acreditam ser sábios e não o são. A que preço, ó juízes, não se consentiria um examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo ou infinitos outros? Isso constituiriam inefável felicidade. Com certeza, aqueles de lá mandam a morte por isso, porque além do mais, são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é o que se diz é verdade. Capítulo 30. Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante na sua vida, nem depois da morte, que os deuses não se interessam do que a ele concerne, e que por isso mesmo o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu, e porque de minha parte não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isso é justo que sejam censurados. Mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu os vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas ou das outras coisas do que da virtude. E se acreditarem ser qualquer coisa, não sendo nada, reprovai-os como eu a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. E esse trecho, e aqui termina a leitura deste livro, que é um pequeno capítulo extraído de uma página de domínio público que eu consegui baixar, mas aqui o que foi para lá saiu de www.consciência.org, que eu estou compartilhando se tiver algum título que interesse ali, que está fora aqui da nossa proposta. E aqui a gente termina a leitura do livro Apologia de Sócrates por Platão. E aí fica agora no final alguns adicionais, né, para poder explicar um pouco desse contexto.